Olá, amigos, estamos dando início a mais um Ponto de Vista. Hoje, mais uma vez, abrimos espaço para o clima das festas juninas. E quem está aqui com a gente é a cantora Irá Caldeira, a mineira mais pernambucana da nossa música. Irá, seja muito bem-vinda. É um prazer, uma honra ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por esse convite. Para mim também é de extrema importância, é um momento muito especial a gente poder vir para contar o que está acontecendo, falar da vida da gente para você e para todos aí que estão nos vendo. Muito obrigada. Eu quero aproveitar essa entrevista para destrinchar tudo, saber Vamos como embora. começou sua carreira. Então, como foi que a música tomou conta de Irá Caldeira, ainda lá em Minas Gerais? É engraçado que você já começou assim, a música tomou conta. Eu sempre falo que a música mudou a história da minha vida. Eu casei muito nova, eu comecei a namorar com 15 anos, casei com 17, com 18 já era mãe. Então eu sequer, Fernando, tive tempo para compreender as minhas aptidões. O que é que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Eu não tive tempo para nada disso. Então assim, eu nunca tinha cantado na escola, eu nunca tinha cantado no circo, eu não tinha cantado na igreja, em canto nenhum. Apesar de vir de uma família muito musical. Meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, todo mundo gostava de cantar, de tocar, viviam sempre ali fazendo, cantando e ouvindo músicas, e eu nada. E aí, chega uma certa hora, já com filho, com tudo, que eu começo a cantarolar as coisas dentro de casa, e aí eu escuto, você tem uma voz bonita, você canta bem, não sei o quê. Eu fui acreditando naquilo e dando espaço para isso, e assim aconteceu. De repente eu comecei a me mostrar um pouco mais, sempre nas festas de família, comecei a tocar violão, cantando para os filhos na hora de dormir, mas aí abre um espaço ali, uma festa, depois um convite para cantar numa banda, depois um restaurante, um barzinho, e aí as coisas foram tomando conta, até que eu resolvo ser cantora, eu vou me profissionalizar. Eu soube que você, num determinado momento aí da sua vida, você decidiu rodar o Brasil, percorrer esse Brasilzão, de norte a, pelo menos o norte e o nordeste, digamos, né? E num determinado momento você, nessa mistura de viver novos ares, novos ritmos, você se encantou por Pernambuco e acabou ficando por aqui. Como é que foi essa escolha? Eu até, nesse período, eu nunca tinha saído de casa, de Minas, da minha cidade, nunca tinha conhecido uma praia, nada. Então eu tive a oportunidade, por exemplo, de viajar. Tinha parente no Pará, então eu fui para lá, mas eu fui já com o intuito de conhecer a música. Por exemplo, eu sou louca por carimbó, nos shows sempre tem carimbó, fruto dessa andança minha no Maranhão, no Pará. No Pará. E aí passei pelo Maranhão também, o boi, aquela coisa toda. Então, assim, eu tive a oportunidade por exemplo, quando eu fui no Pará, eu consegui cantar em alguns lugares. Quando eu fui no Maranhão também, eu cantei em alguns lugares, né, nessas passagens. E assim foi. Voltei para Minas e não tinha vindo para cá ainda. Então, o objetivo também era fazer uma andança só por aqui e voltar para Minas para gravar o disco lá, que eu estava já procurando repertório. E esse aqui foi Recife, foi Caruaru, foi qual cidade exatamente? Foi Caruaru, que nessa época eu tinha uma irmã que morava lá. Que ela era casada com um pernambucano e tinha um restaurante lá. Então, quando ela me chamou para conhecer Caruaru, eu já fiquei pensando, né? Puxa, vai ser uma ótima oportunidade para eu, porque eu adorava as músicas daqui. Tinha um disco de Fagner, que ele tinha 2 músicas de Maciel Melo. Então, assim, que eu era apaixonada, aquele Caboclo Sonhador, né, no Tempo de Meninos, aquele disco. E eram as músicas assim, aí eu ficava perguntando quem era Maciel Melo, Fagner, que era sucesso nacional, mas eu sempre fui muito curiosa, então eu lia o nome de todos os compositores. Todo disco que eu ouvia, eu queria saber quem fez a canção. E aí, quando eu cheguei aqui, lá em Caruaru, que eu vi Maciel Melo, eu disse, Maciel Melo, esse nome eu conheço, era do compositor. E aí fiz contato com o Maciel, através de um amigo muito querido lá de Caruaru, Cacheado, que era aquele artista plástico que fez várias peças, aquelas coisas da Fazenda Nova, do espetáculo da Paixão, o Cavalo, tudo, Cacheado. Um grande artista. E Cacheado me levou para conhecer várias pessoas. Então, assim, eu consegui falar com o Maciel por telefone, falei com a Cioli Neto, que me recebeu na casa dele, me deu fita cassete, aí foi. Juntando as coisas tudo, e ia voltar, aí saí de Caruaru, trabalhei, cantei também em Caruaru, tive oportunidade, o recém-inaugurado Shopping Caruaru, eu tive oportunidade no mês de junho de 98 isso, e julho, que foi a primeira vez que eu tinha vindo aqui, eu cantei lá
né? E aí foi... Você lembra ainda, assim, qual foi a música, aquela primeira música sua que chamou a atenção no cenário musical para você? Lembro sim. Quer dizer, o meu primeiro disco, ele chamou muita atenção porque eu, por exemplo, assim, que para mim foi uma coisa que me deu muita sorte. Eu fui a primeira pessoa quem gravou Se a Veste Não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. A Natureza das Coisas, de Acioli Neto. Então, nesse material que a Acioli me deu, tinha essa música que eu escolhi. E essa música hoje, assim, ela não fez sucesso na minha voz. Ela foi fazer sucesso depois na voz de Santana, que gravou depois de mim, de Flávio José, que Santana, quando gravou, passou para Flávio. Então, assim, vai fazendo, né? Um grava, outro vai. E hoje ela é a terceira música mais gravada de Acioli Neto. Mas a música que eu considero, que foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, que quando eu cheguei no lugar para cantar e que eu ouvi as pessoas cantando também, ela está no disco que foi meu quarto disco. Que é? 2006, Entre o Calango e o Baião. Que eu fiz Mistura Brasil em 99. Em 2001, eu fiz Canto do Rouxinol. O meu terceiro disco foi Ira Caldeira Canta Maciel Melo, que eu sempre fui, né? Acho que Maciel, um compositor maravilhoso. Fiz um disco que gravei só músicas de Maciel. E esse quarto, em 2006, Entre o Calango e o Baião. A primeira música chama-se Quero Ter Você. Os compositores Pequim e Mourão Filho, que eu nunca conheci, mas era uma música que tinha sido muito tocada quando eu era adolescente. Então, eles cantavam lá na pracinha, ela foi tema de uma novela, acho que em 1970, alguma coisa assim. Eu era menina e lembro dessa música. Gosto de você assim como você é, pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber se assim não fosse como poderia ser de outro jeito. Abraço teus defeitos, gosto dos teus olhos, do jeito que olhas. Agora... Quero ter você. Certo. Agora, Ira, você tem muito ainda de Minas, né? Você é mineira, está radicada aqui em Pernambuco, né? Mas eu queria saber o que é que você faz questão de manter da sua mineirice, por exemplo. Eu acho que tudo, sabia? Desde dos um erros no jeito também, de falar, né? Culturalmente. De tudo, assim. É porque é uma coisa assim que é tão impregnado na essência da gente. Minas tem uma influência direta na minha música, no meu jeito de fazer forró. Eu trago a influência aí do calango, da folia de reis, dos congados, das manifestações culturais, religiosas de Minas. E ainda a coisa da comida, né? Eu sou aquela pessoa ainda que descasca o alho, soco no socador. Então, muita coisa a gente traz. E o português, que a gente vai comendo as palavras, né? Uma coisa assim, vai falar dentro da pia. Você fala trem? Falo trem. Essa semana, Fernando, a Mariana disse assim, nós estávamos em Caruaru, no Polo Cultural, semana passada, alguns dias atrás, nessa temporada. Nós estávamos no Polo Cultural e eu não esqueci isso até hoje. Estava tendo um trem passeando dentro do shopping e ele apitava, barulho. Aí ela estava mexendo assim na roupa dela, fazendo alguma coisa e reclamou, nossa, esse trem tá horrível. Aí eu disse, deixa eu arrumar para você. Eu achei que era alguma coisa na roupa. Falando da roupa. Aí ela né? riu e disse assim, para mineiro tudo é trem, né? Mas eu tô falando do trem de verdade que está circulando lá fora. Aí eu ri, mas então é isso. A escolha do forró, porque assim, você aí falou já do carimbó, né? Tem vários ritmos, o país é riquíssimo de ritmos, né? Como foi que a gente vê que você é uma cantora exímia de forró, está sempre nos seus discos o forró predomina, né? Sim. E como foi que surgiu essa escolha pelo forró entre tantos ritmos do país? Quando eu comecei a cantar em Minas, tem coisa que não se explica. Não sei, eu de fato eu não sei, assim, pontuar exatamente. A percepção ampla. Mas eu conheci, evidentemente, né, ali do meu lado ali, tudo muito presente, o movimento que foi o movimento que mudou
a história da música do Brasil, que é o Clube da Esquina. O movimento da música mineira, com Lô Borges, Fernando Brant, Milton Nascimento, então aquela turma toda ali. E de música riquíssimas, riquíssimas. Mas eu sempre gostei muito das folias de reis, eu tenho uma influência muito direta das modas de viola, de pena branca, de chavantinho, não sei se vocês vão conhecer, Tonico e Tinoco, Cascatinha, essas coisas todas. Então eu gostava, por exemplo, quando eles cantavam ó Deus salve o oratório, ó Deus salve o oratório, onde Deus faz a morada, ai meu Deus, que é uma coisa que mais voltada para o folclore. E isso me cativava muito, mais até do que a música mais clássica lá do Clube da Esquina, por questões rítmicas. Então, isso aí tinha um balanço. E isso, o forró, me seduzia mais por essas questões. E aí, quando eu ia, mesmo fazendo violão e voz nos barzinhos e tal, eu sempre cantava. Quando o Vivi cantou, corri pra ver você, atrás da serra ao sol, tava pra se esconder, quando você partiu. E outra coisa assim que eu observava, que era muito natural também, a facilidade que eu tinha de cantar as coisas rápidas. E os trocadilhos e... O forró tem um lado muito romântico também, né? Assim, essa letra aí que você acabou de cantar mesmo, é uma coisa, é forró, é um ritmo animado, mas é uma música bem romântica também. Tem muito, assim, o Neto mesmo né? Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Então, tem essa poesia, tem tudo. Mas aí, essa questão do forró, eu acho que é essa intimidade que eu tinha já com a música do folclore, que era muito ritmada, e acho que o forró é o que mais se aproximava dela. Você, esses anos todos em Pernambuco, você já é cidadã pernambucana, cidadã recifense, caruaruense, tabirense. Né? Como é receber esse reconhecimento todo para você? O que é que significa esses títulos de cidadã para você? Significa muito, porque eu não sei assim, se a pessoa... Para mim nunca passou nada disso em vão, sempre teve uma representatividade assim, imensa, é algo que eu trago assim, com muito orgulho e com um sentimento imenso de gratidão. Porque uma coisa é você deixar tudo para trás e chegar num lugar e pensar assim, eu vou recomeçar aqui, eu vou plantar tudo aqui de novo, tudo, vou começar tudo aqui. E aí nesse momento é como se você escolhesse algum lugar que fosse alguém, o território ali, para que fosse sua mãe. E quando vem esses títulos, é esses lugares te reconhecendo como filha, né? Então isso para mim tem um peso, assim, um significado muito importante. Muito bem. Irá, você é reconhecida hoje já como uma grande intérprete de forró, mas eu queria perguntar para você, das mulheres intérpretes, né? Quais foram as que te inspiraram mais, aquelas que você procurou meio que se espelhar, né? Na hora de, quando você estava ali no começo da carreira, começando a cantar essas músicas, seja forró, seja qualquer outra. Teve alguma dessas cantoras mais conhecidas, mais antigas, que chamaram a sua atenção e serviram de espelho? Olha, eu gostava muito de ouvir Marinês cantando, por causa daquele rasgado, aquela coisa assim, do sentimento que ela sempre jogava ali nas canções. Então, quando era só rádio que a gente escutava também, mas tocava, né? A gente ouvia as rádios lá que tocavam muito isso. Então, quando Marinês ia tocar, eu já ficava lá observando. A Melinha eu achava assim... Acho ainda, né? De uma voz, de uma coisa diferente, assim, no canto. E o repertório dela sempre me agradou muito. Mas eu imitava descaradamente Elba Ramalho. Então, hoje, eu acho que ainda eu trago essa coisa, porque era a música quem mais tocava. Então, se a gente ficava ouvindo rádio para aprender uma música, a gente ia aprender a que tocava mais. E Elba, na época, estava mais em evidência. Então, a música dela tocava de manhã, tocava de tarde de novo, a gente conseguia pegar a letra e aprendia e tocava, e aí cantava aquilo. Então, assim, eu tinha, na época do baile, eu tinha um bloco todinho com, quase todo, acho que umas 4 canções de Elba. Aí tinha 2 de Amelinha, mais os 3 forró de Marinês. Mas, então, essas 3 mulheres, assim, elas tiveram influência muito Inspiraram marcante. Mais você. Muito, muito. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo. Você que está acompanhando, fica aí, a gente volta já já. Estamos de volta hoje entrevistando aqui no Ponto de Vista a cantora Irá Caldeira, a mineira bem pernambucana da gente. Irá, nesse período junino, né, os cantores mais conhecidos estão sempre com a agenda lotada. Queria saber como é que vocês fazem
para aguentar essa maratona? Eu sei que tem cantor que canta em 2 shows numa noite só, às vezes até em 3. A gente faz até né? 3. Pois é, como é que vocês conseguem? Qual o segredo para manter a voz? Olha, não adianta, vou te dizer mesmo, assim, se alguém perguntar isso para mim, eu vou falar, gente, não adianta, você não se prepara num mês. Não adianta achar que vai fazer uma temporada com 30 shows, com 40, com 20 e poucos, e que vai um mês anterior. Então, são cuidados contínuos. Então, tem que ter um cuidado com a fono, eu tenho uma fono muito boa. É um cuidado quase que diário. É diário, né? é diário. Aí, é importante a atividade física. Atividade física não, é diferente. Atividade física é o exercício. Atividade física é você ir ali lavar o carro, não sei o que. Exercício físico é uma coisa com metodologia, que você vai fazer com disciplina, com todo dia, né, de preferência, o máximo possível. Mas então tem que ter esse cuidado com a alimentação, com a atividade, com os exercícios físicos, com a voz. Então é um conjunto de coisas. E assim, por sorte, eu sou bem disciplinada. Mas ainda assim, esse ano eu cometi um agafe que passei a primeira semana de junho gripada, porque eu não tomei a vacina. Olha para você ver. Né? A gente fica, às vezes, tão envolvido com a coisa e acabei. Ano passado eu tomei, esse ano eu não tomei. E aí me custou uma semana de gripe. Mas ainda assim, graças a esse preparo que a gente tem, eu fiz todas as apresentações sem comprometer voz, sem nada. Muito bem. No ano passado, você completou 25 anos de carreira. Isso. Esse ano, estamos no 26º ano. Completei Eu queria que você 26. fizesse um balanço assim, para a gente. Qual a avaliação que você faz dessa sua trajetória artística? Fernando, eu olho para mim assim, eu fico tão orgulhosa de mim, porque eu fui uma pessoa assim sem um preparo adequado, sabe assim, eu não tive, quando eu me casei, eu não tinha nem sequer terminado meus estudos. Eu vim fazer uma faculdade que foi um presente que eu me dei quando eu fiz 50 anos. Eu fiz educação física. Aí fui para a faculdade, 4 anos, cursei nos 8 períodos, sem nenhuma reprovação, sem nada. Chegando, às vezes, de mala e falei, porque eu queria esse presente, falar assim, eu fiz uma faculdade, que eu não tinha tido oportunidade de fazer. Com 17 anos me casei, tive que sair da aula, depois eu voltei, completei aquele básico ali, mas não tinha feito. Então, assim, a questão assim da educação, das coisas que nos foi oferecida por ser de uma família, éramos 11 filhos. Então, imagina um casal para dar conta de 11 meninos. Então, a gente se virava muito sozinho. Negócio de fazer tarefa, a gente ensinar, ver que roupa que vai usar, nada. Eu lembro que uma vez eu tinha um caroço no pé e eu peguei um ônibus, fui para o hospital, chegou lá, pediu um médico para operar. E eu tinha 11 anos de idade. E ele ficou assim, mas não, pode cortar, pode cortar. Ele cortou mesmo, ele deu 12 pontos. Então eu cheguei em casa toda feliz, que eu falei com o papai, que eu jogava aquele negócio da loteria, que era 13 pontos. Eu falei, pai, quase que deu 13 pontos. Aí foram 12. Então, assim, eu comecei a me virar muito nova sozinha, sabe? Assim, fazendo as coisas que tinha que fazer, nos afazeres da casa também. Então, quando eu percebo daquela menina, quando eu olho para trás, que eu vejo aquela menina que foi criada para casar, ter filho, ser dona de casa, e que eu dou essa virada na minha carreira, e tá sabe? Completando e que eu estou fazendo 26 anos anos de carreira, que eu tenho 17 álbuns gravados, que eu já participei em mais de 60 discos de outros artistas, que eu tenho cidadania de tantas cidades, de outro estado, sem ter perdido a referência às coisas que são importantes para mim em Minas. Eu fico assim, eu tenho muito orgulho de mim. Eu acho que é bonita essa trajetória, me orgulha muito, e um sentimento de gratidão, assim, sabe, pela coragem e pela música, porque a música me deu coisas que eu nunca pensei que eu ia ter um dia. Inclusive, nessa carreira, você achou espaço até para as crianças, né? Tem um projeto seu voltado para as crianças. Fala um pouquinho sobre ele. Não paro, não. Foi na pandemia, que aí essa parada obrigatória, né? Porque a gente ficava naquela coisa, tá fazendo o carnaval, porque sempre fiz carnaval também, estou fazendo aquela coisa do carnaval. Quando acabou o carnaval, eu precisava de focar na agenda de São João, no que eu ia lançar, na música, no álbum todo, sempre gravando, pesquisando muito para compor repertório, aquela coisa toda. E aí, de repente, a pandemia, a gente fica numa casa de praia sem ter nada para fazer. E aí, um dia eu resolvo cantar uma cançãozinha lá. Dizem que verrugas são estrelas que a gente aponta, que a gente conta antes de dormir, dormir, dormir. Eu tenho contado, mas não tem nascido. Isso é história de nariz comprido. Deixe de mentir, mentir, mentir. Os 7 anões pequeninos, 7 corações de menino e a alma leve, leve, leve.
São folhas e flores ao vento, o sorriso e o sentimento da Branca de Neve, neve, neve. É uma canção de Juraildes da Cruz, que chama-se Meninos. E é uma canção que já foi gravada muito lá pelo Sudeste. Aí ele olhou para mim e disse assim, você canta isso tão bonito. Aí eu disse assim, é do meu projeto infantil. Aí ele olhou para mim e disse assim, uai, onde é que eu estava? Tem esse projeto infantil que eu não estou sabendo. Então, foi interessante que foi a primeira vez que eu externei isso. E era uma coisa que já estava dentro de mim há 20 anos. Foi justamente quando eu fui avó. Quando meu neto nasceu, eu tive vontade de cantar essa música num disco. Mas eu não consegui na época, eu já estava em o forró, o São João, aquela coisa toda, não fiz. Depois você gravou, então, um disco infantil. Aí eu pensei assim, pois um dia eu vou fazer um disco infantil. Aquilo ali ficou dentro de mim. Aí quando eu falo que é do meu projeto infantil, aí nós começamos. E gravei. São 12, tem nas plataformas digitais, tem um canal que chama-se Turma da Irazinha no YouTube. Tem 12 canções. Turma da Irazinha, a minha criança interior. Certo. Turma da Irazinha tem 12 canções, tem 4 vídeos animados dessas canções que são lindos, com ilustração de Rafael Barreto, que é um artista maravilhoso. Temos já, está sendo impresso agora o 2º livro, estamos no projeto já do jogo pedagógico. Então, assim, a Turma da Irazinha é um projeto que eu convido todo mundo para conhecer. Chega lá no canal do YouTube, Turma da Irazinha, que vocês vão ver. Inclusive, tem um show essa semana, deixa eu aproveitar e falar, que vai ser dia 29, no Sítio da Trindade, às 16, acho que 5 horas da tarde, mais ou menos. Tá certo. Você já gravou, Irá, 17 álbuns na sua carreira. Já me falaram que você é muito criteriosa na escolha do repertório que você quer gravar em cada álbum, né? Como é que você escolhe essas músicas? Varia muito o compositor, que você mistura compositores no mesmo álbum. Como é que você faz a escolha do repertório dos seus álbuns? Faço isso tudinho, Fernando. Para começar, eu sempre falo, né? Eu gravo compositores maravilhosos, Chico Bezerra, Maciel Melo, Petrúcia Amorim, meu marido, Biguá, que é um grande compositor, vários. Mas eu sempre falo com eles, gente, o mais importante quando eu vou gravar, não é gravar o compositor tal, ou o compositor tal, ou a compositora tal, é gravar a música. Então, eu preciso que aquela música me toque. Então, eu acho que quase todo o disco meu, se não for 100%, tem um compositor lá que nunca tinha sido gravado por ninguém. Mas por quê? Porque a música dele me conquista, me cativa, e assim foi. E você faz é uma coisa proposital, assim? Você escolhe alguém que você não gravou ainda? Não, como é que é? Não, porque aí eu também não permito essa coisa meio que filantrópica de fazer. Eu acho que a responsabilidade que a gente tem com o que lança tem que ser algo muito sério. Né? É diferente, eu posso ir cantar com qualquer pessoa que me convidar, mas eu não posso trazer para o meu repertório algo que eu não confie 100%. Claro. Ou que se eu tivesse capacidade de fazer, era algo que eu faria, né? Certo. Eu sei que você fez um trabalho em 2009 que você escolheu só compositoras, né? Só mulheres compositoras. Fala um pouquinho sobre essa experiência, como é que foi? Foi algo assim muito, muito especial, porque quando eu estava fazendo pesquisa para os álbuns anteriores, eu já tinha feito nesse período aí, eu acho que uns 8 álbuns. Não, a forma que a mulher chegava para me trazer canções era uma forma muito diferente do homem. O homem chegava, mesmo com um material às vezes inferior ao que a mulher tinha feito, ele dizia, olha, eu sou um compositor, eu sou um poeta tal, e essa música aqui, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando a mulher chegava, ela chegava, olha, Irá, se você podia ouvir isso aqui, eu fiz umas musiquinhas, eu gravei esse CDzinho aqui, um demo, sabe aquela coisa assim? Que a pessoa já muito chegava, humilde, né? Num ambiente extremamente dominado pelo machismo, que ainda a gente vivencia isso ainda hoje muito, apesar de muita coisa já ter mudado e vai mudar mais ainda, mas precisa que mude. Mas então tinha essa dificuldade. E aí eu comecei. Nesse disco que eu falei com você, que teve a canção que foi Divisor de Águas, Quero Ter Você, eu gravei uma senhora que ela nunca tinha sido gravada. Ela assinou ainda nesse álbum, em 2006, como Selma Santos. Hoje ela é Dona Selma do Samba. É uma das sambistas mais gravadas aqui. Eu fui a primeira pessoa, até hoje ela fala que eu sou a madrinha dela. Então, Selma, por exemplo, ela foi a única pessoa num disco cheio de compositores maravilhosos, mas ela foi a única que colocou 2 canções.
eu gravei uma toada dela e gravei um arrastapé. Se você quiser, pode me chamar que eu vou acender sua fogueira com a chama do meu amor. Se você quiser. Aí gravei isso dela, gravei uma toada e essa música dela, inclusive, foi para o meu DVD. Mas isso aí é que me chamou a atenção. Como foi a receptividade desse álbum só com músicas de compositoras? Eu consegui, foi a única vez que eu me inscrevi num projeto e eu fui aprovada pelo Fundo de Cultura do Estado de Pernambuco, Funcultura. Então eu selecionei, o álbum chama-se Marias das Dores da Luz, Mulheres Compositoras do Nordeste. Eu reuni 15 mulheres de todo o Nordeste. Então tem Joésia Ramos de Aracaju, tem Dona Maria do Horto, do Ceará, que era uma lavadeira. Tem professora, tem cantora, Socorro Lira, Flávia Venceslau. Então, assim, Bia Marinho, né? Aide Camelo, Jussara Cury, são 17 compositoras. E tive a participação, escolhi uma mulher para cantar comigo, que seria duas. Anastácia, eu gravei Anastácia. Marinês, mas que faleceu um pouquinho antes, não tive essa oportunidade. Mas tive Dona Aurinha do Coco, que gravou um coco comigo. Então, um projeto assim todo feito por mulheres, né? E foi aprovado pelo Funcultura e para mim também, assim, de uma importância imensa. Você gravou com muitos compositores, Alceu, Petrúcia Amorim, Luiz Gonzaga, né? Músicas de muitos, Zé Dantas, Jackson do Pandeiro. Como é que tem que ser, assim, eu imagino que cada compositor acrescenta muito à carreira de uma cantora, né? Sim. Como é essa interação, essa identificação entre a cantora e o compositor? Isso é uma coisa muito importante também, porque você lembra que eu comentei há pouco agora, quando eu escolho ritmos diferentes? Então, se a gente for olhar, por exemplo, a obra de Gonzaga, ela tem um perfil, né? Então, se eu pegasse ali de Gonzaga, seria... Se eu pego o Jacques do Pandeiro, já é uma outra coisa, é outro ritmo, é outra coisa. E assim vai. Aqui hoje, por exemplo, Petrúcia Amorim tem uma música mais urbana. Se você observar a linguagem de Petrúcia é urbana. Aí você vai para Maciel Melo, é uma música mais sertão, mais rural, né? Fala mais de bicho, das fazendas, daquelas coisas todas e tal. E assim, eu acho assim que se eu pego uma linha só, ela me limita, né? Eu acho que eu tenho muito mais condições de aprender, de fazer algo diferente, quando eu passeio por essas pessoas todas. Porque aí eu vou trazendo a influência de cada um para a minha vida. Muito bem, Irá, nossa entrevista está acabando. Eu queria que você escolhesse uma música para a gente encerrar. Então eu vou escolher Até Se Derreter, que é uma canção do meu marido, que chama-se Biguá. E é um forró que foi feito agora recentemente, foi lançado agora nas plataformas digitais, e eu vou cantar um pedacinho assim para vocês. Vamos lá. A gente é desejo de amor, é suor, é calor, sombra pra se deitar. A gente é sossego, é folia, o que contagia por onde passar. A gente é chama, é vapor, o fogo sedutor, tudo pode queimar. É lenha, fogueira, alegria, é tanta energia, não pode acabar. A gente esquenta, vai até se derreter. Pode ferver, a gente bota Obrigado a pra você, quebrar. a gente volta na semana que vem. Vamos terminar ainda ouvindo a Irá aqui. Deixa o corpo todo arrepiar. Me toca com carinho, bem devagarinho, deixa o corpo todo arrepiar. Ai, 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 é amor. Ai, 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 é paixão. Ai, 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 faz um dengo disparar no meu coração.